Só para relembrar com um exemplo, e achei que era boa ideia lembrar aqui com um exemplo que esteja aqui escrito, porque assim é mais fácil ver, o método de eliminação de Gauss. Portanto, aqui que está assim bem escritinho. E vou saltar para a página 36. E os slides têm aqui alguns exemplos, alguns exercícios até que vocês podem fazer, está bem? E com solução, portanto, por exemplo, na página 35 diz, usa o método, portanto, apresenta nas páginas anteriores o método de eliminação de Gauss. Então, e depois tem aqui 2 exemplos com as soluções. Pronto, mas então eu vou usar aqui este slide para relembrar o método de eliminação de Gauss, para um caso particular, tá bom? Portanto, temos aqui um sistema. O sistema está com 3 equações e 3 incógnitas. As incógnitas são x1, x2, desculpa, vou aqui. Eu espero não ter... Desculpem lá, espero que... Ai, agora vou ter que voltar lá. Pronto. Por aqui um bocadinho maior. Portanto, as incógnitas são x1, x2, x3. E a primeira coisa que eu já referi e volto a referir é que é bom dar assim uma olhadela rápida para o sistema e ver que o sistema está bem organizado. Portanto, que os termos independentes estão do lado direito da igualdade, portanto, os termos que não dependem das variáveis e que as variáveis estão todas pela mesma ordem. Portanto, em cada uma das equações temos primeiro a variável x1, eventualmente se não existe, e depois x2 e x3. Tá bom? Pronto, então começamos por construir a matriz ampliada do sistema. Conseguem ver aqui o risquinho? E então, este 1 que está dentro do quadradinho corresponde a este 1 que está aqui junto à variável x1. O menos 2 é o coeficiente de x2 na primeira equação, o 3 é o coeficiente da terceira incógnita na primeira equação e o 1 é o termo independente. E, portanto, seguindo esta ideia, temos os coeficientes da segunda é 2, 0, porque é como se tivesse mais 0, x2 e 6, termo independente 6, e depois menos 1, 3 e menos 3 igual a 0. Então temos aqui o que se chama a matriz ampliada do sistema. A matriz dos coeficientes e a coluna. O método de eliminação de Gauss, qual é a base? A base é transformar esta matriz numa matriz que tenha zeros abaixo da diagonal principal. Portanto, numa matriz triangular superior. E porquê? Porque se tivermos aqui zeros abaixo da diagonal, quer dizer que as equações, portanto, se tivermos aqui este menos 1 e este 3 forem zeros, a última equação só está a depender de uma variável. Seria a que não tinha, portanto, na linha não estaria 0. Portanto, se tivermos aqui um 0 no sítio onde está o 2, esta equação só dependeria de 2 variáveis. Portanto, seria eventualmente este e o outro. Portanto, a ideia é incluir zeros abaixo da diagonal principal. Para que isso seja feito de uma forma mais ou menos ordenada, para não estarmos a introduzir zeros num passo e a desfazê-los no passo seguinte, olhamos primeiro para a primeira coluna abaixo da posição 1, 1. Sendo o elemento que está na posição 1, 1, não 0, podemos iniciar o processo. Se aqui, em vez do 1, tivéssemos um 0, era bom trocar as linhas, não é? Pronto, então podemos começar o processo e vamos começar por introduzir um 0 aqui no lugar do 2. Isto quer dizer, reduzir a 0 o 2, reduzir a 0 a variável 2x1 na segunda equação. Para isso, a segunda linha vai passar a ser uma nova e vai ser substituída pela primeira multiplicada por um número somada com a segunda. A primeira linha, para que ao ser somada à segunda dê 0, temos que a multiplicar por menos 2. Portanto, a segunda linha vai passar a ser nova
e é a segunda menos duas vezes a primeira. E então, sendo assim, o que é que fica? Se multiplicarmos por menos 2 a primeira linha, e às vezes até podemos escrever aqui assim, pode ser assim, o menos 2, para não nos esquecermos e estar ali assim bem presente, fica menos 2 vezes 1 com 2 dá 0, que era o que nós queríamos. Estou a multiplicar a primeira linha por menos 2, portanto dá 4, menos 2 vezes menos 2 dá 4, com 0 dá 4, menos 2 vezes 3 dá menos 6, com 6 dá 0, e menos 2 vezes 1 dá menos 2, com 6 dá 4. Portanto, a primeira linha fez-se cópia, manteve-se alterada, a segunda é que é alterada. E agora, para introduzir um 0 na posição em que está este menos 1, na posição de terceira linha, primeira coluna, basta-nos somar a primeira linha com a terceira. E, portanto, a legenda seria esta. L3, nova, é a terceira linha mais a primeira. Portanto, somando 1 com menos 1, temos 0, menos 2 com 3, 1, 3 com menos 3, 0, e 1 com 0, 1. Ok? E, portanto, abaixo da diagonal principal, já temos zeros na primeira coluna. Então, agora temos que introduzir um 0 na posição abaixo da posição 2, 2. Bom? Ora bem, aqui podemos fazer uma coisa. Como a segunda linha tem aqui um 4 e tem aqui um 4, nós podemos simplificar esta linha e dividir toda por 4. Isto é, multiplicar a linha por 1/4. Porque esta linha equivale à equação 2x2 igual a 4. E essa equação 4x2, desculpem, 4x2 igual a 4, portanto é igual a x2 igual a 1. Portanto, podemos agora transformar esta matriz numa outra em que a segunda linha é multiplicada por 1/4. Isso, pronto. Então, está aqui. A segunda linha é nova, é a segunda que já existia, multiplicada por 1/4. Isto é só para nos facilitar as contas, mais nada. Então, agora, de maneira a introduzir zeros abaixo da diagonal principal, falta-nos reduzir a 0 este 1, abaixo da posição 2, 2, e para isso basta multiplicar por menos 1 a segunda linha e somar com a terceira. Então, se multiplicarmos por menos 1 a segunda linha, tem menos 1 vezes 0 dá 0, menos 1 vezes 1 com 1 dá 0, que era o que nós queríamos, menos 1 vezes 0 dá 0, com 0 dá 0, menos 1 vezes 1 dá menos 1, com 1 dá 0. E agora chegamos à matriz com zeros abaixo da diagonal. E então tiramos o sistema correspondente a esta matriz triangular, que é um sistema triangular. Portanto, a primeira equação é x1 menos 2x2 mais 3x3 igual a 1, e a segunda é x2 igual a 1. Certo? Pronto, e agora temos que resolver este sistema por substituição inversa. A última equação já está, portanto o x2 é igual a 1, e com o x2 igual a 1, o x1, portanto passando todas as parcelas para o membro direito, 1 mais 2x2 menos 3x3, e com x2 igual a 1, podemos substituir o x2 por 1, e ficamos que o x1 é igual a 3 menos 3x3. O que é que isto quer dizer? Que se escolhermos um valor para x3, escolhermos um valor para x3, por exemplo, um número alfa, o alfa é um número real qualquer, 2, 3, menos 2, menos 5, o que seja, o x1 vem dependente do x3. Tá bom? E por isso se diz que este sistema é possível indeterminado. Tá bom? Portanto, o sistema é um sistema possível porque tem solução e indeterminado. Indeterminado porque tem mais do que uma solução. Tem até infinitas soluções, porque tem o x2 é sempre 1 e o x3 é o valor que nós queiramos,
e o x1 vem dependente. Está bem? Portanto, se quiséssemos escrever até aqui desta forma, o conjunto de solução era igual, conjunto, formado por matrizes, vetores, da forma o x2 é sempre 1, o x3 é o número que queiramos, alfa, e o x1 é 3, menos 3 alfa. E o alfa é o número real à escolha. Qualquer um, 0, menos 1, o que seja. Se for 0, a solução é 3, 1, 0. Claro que este vetor que está aqui, esta matriz coluna, pode ser escrita assim. Pode ser escrita como 3, 1, 0, porque alfa na última posição é como se fosse 0 mais alfa, e, portanto, podemos decompor, escrever esta solução geral como a soma de a matriz, que não depende de alfa, com um vetor que depende de alfa. E nós até chamamos aqui, chamamos a 3, 1, 0 uma solução particular. Solução particular, porque é no caso em que o alfa é igual a 0. E depois, portanto, e esta é a forma geral. Quando o alfa for 0, ficamos só com esta solução particular, mas nós temos infinitas soluções. Portanto, cá está, aqui em baixo, o conjunto solução, escrito de outra forma. Ali é com matrizes e aqui com este aspecto de terno. Tá bom? Portanto, este é um sistema indeterminado, porque é possível e tem infinitas soluções. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma questão que queiram fazer? Pronto, portanto, isto foi só para relembrar como é que se resolve usando o método de eliminação de Gauss e, ao mesmo tempo, lembrar que um sistema pode ser possível e indeterminado. Não é? Tá bom? Oh, professora? Sim. Uma dúvida. Numa situação em que temos um sistema com 2 linhas e 4 colunas, Sim. se formos a passar para uma matriz ampliada, como nós resolvemos? Ou não dá para... Então, já até vamos resolver um caso desses. Acho que foi na ficha que eu vi Tem alguns e nós vamos resolver, por exemplo, o exercício 6. Mas é o 14. O 14A, eu não sei como... 14A, sim, pronto, também. O que acontece é o seguinte, se um sistema tiver mais incógnitas do que equações, se for possível, é indeterminado. Se for possível, pode não ter solução. Mas se for, é indeterminado, porque eu não tenho equações suficientes para definir uma única solução para as incógnitas. Não é? Portanto, se for possível, é indeterminado, sempre. Certo, e como é que nós... Transformamos na matriz, escrevemos a matriz retangular na mesma. Mas então é sempre possível indeterminada? Se for possível, pode ser impossível. E como é que nós vemos se ela é impossível? O que é que acontece? Eu vou andar para trás, aqui vou perder isto. O que acontece é que, imaginamos neste exercício mesmo, chegámos aqui, ao estarmos aqui neste caso aqui, ao multiplicar por menos 1, aqui, se isto aqui tivesse um 2, imaginemos que isto estava um 2, para anular este aqui, multiplicava por menos 1, então aparecia aqui um 1, certo? Sim, Nesse caso,
Não era. Então, a última equação era 0x, é 0x mais 0y mais 0z igual a 1. Bom? Então, o que acontece? Não há nenhum valor, não se consegue encontrar nenhum valor para x, para y. Eu estou aqui. Nenhum valor para x, para y e para z que torne esta equação possível. Não é? Portanto, porque isto aqui, no fundo, é como se saísse assim, 0 igual a 1. Não é? É 0x mais 0y mais 0z. Portanto, neste caso, isto é impossível. Não é? Então, no exercício 14A, para dar impossível a não. terceira... Se for, o 14A por acaso não é, mas se for um sistema com menos equações do que incógnitas, certo. Se for possível, é sempre indeterminado. Se for possível. Não é? Sim. Não é possível determinado. Não é? Porque pode não ser possível um sistema com menos equações do que incógnitas, pode não ser possível, mas se for é sempre indeterminado. O 14A, por acaso, ele é... portanto, vocês têm as soluções, não é? É possível e indeterminado. Portanto, é possível e é indeterminado. Tá bom? Nós vamos fazer aqui alguns destes... portanto, os exercícios que eu selecionei, vamos fazer outros quaisquer, mas pronto, é precisamente para averiguar isto, quando é que é possível, quando é que não é possível. Bom, eu não sei se... Está bom, André? Sim, professora, sim. Pronto, eu não sei, eu tinha posto uma sugestão que era pegarem no questionário 4. Não sei se querem começar por aí, se querem passemos já... se calhar começamos por aqui, tá? Porque eu vou dizer, pronto, a ideia era fazermos aqui alguns exercícios, mas se calhar começamos já por aqui pelo o questionário 4. O questionário 4 é só para situar um bocadinho assim ainda as ideias dos sistemas. E então, tá bom? Portanto, a ideia é, sendo dada esta matriz, e diz que é a matriz de um sistema, é a matriz dos coeficientes AX igual a B, e sendo dada a coluna dos termos independentes, averiguar qual é a solução do sistema. E então, qual é a alternativa que escolheram? A B. Pronto, maioritariamente escolhem a B. Obrigada. Ainda bem. Pronto. E sim, é a B. E como é que se pode chegar a essa conclusão? Como é que se chega à conclusão que é a B? Se eu quisesse confirmar que era a B, o que é que eu tinha que fazer? Podíamos construir uma matriz ampliada de A e B. E chegar à solução. E chegar à solução. Certo. Pronto, mas isso dá um bocadinho de trabalho. Vamos olhar para aqui. O sistema é sempre isto. AX igual a B. Estão-nos a dizer que o X é isto. É dado por isto. Como é que eu posso confirmar que realmente é a linha B? Por isso, o Z é igual, na terceira linha, é 2. E 2 igual a 1. 2x igual a 1. Ou melhor, x igual a 1 meio. É o que diz aí. Certo. Sim, podia ser logo por aqui, tirava logo daqui. Portanto, é 2 vezes x3 igual a 1, portanto o x3 tinha que ser igual ao meio, portanto não podia ser aquela. Neste caso eu não posso chamar Z, para não, tem que ser x. Pode chamar. X1, x2, x3, pode.
Pois, porque aqui é um x, isto devia ser um x meio... Pronto, este é um x que tem componentes mais corretos, x1, x2, x3, certo? Mas isso só confirmava que era esta, depois tinha que confirmar para as outras, não é? Só confirmava que podia não ter nenhuma verdadeira, por acaso é uma verdadeira sempre. Eu não fiz os exercícios, eu só dizer que isto exclui logo as outras duas. Claro, porque assinala a verdadeira, partindo do princípio que havia uma verdadeira, mas se fosse assinala se houver uma verdadeira... Se houvesse outra igual, tinha que fazer as contas para outras duas. E quais são as contas? Neste caso eu já sei que o x3 é igual ao meio, portanto seria aqui na linha de cima seria menos 1. Eu não quero isso, dá muito trabalho. Qual é a operação que está aqui? Entre o A e o X? É uma multiplicação. É multiplicação. Portanto, uma maneira de averiguarmos se esta é a solução é substituirmos, eu vou pôr isto um bocadinho mais fino, o X pela possibilidade de solução e fazemos as contas. O que eu estou a dizer é... Não dá muito trabalho. Não dá, não. Não. Dá menos trabalho do que estar a adivinhar. Portanto, se eu fizer A vezes X, em que A é a matriz 2, 1, menos 1, 0, 3, menos 2, 0, 0, 2, e se multiplicar pelo X, por aquela que eu estou a desconfiar, 5 sobre 12, 2 sobre 3 e 1 meio. Isto tem que dar o quê? Se for verdade que o x é a solução. Tem que dar o B. Tem que dar o B. Então, se nós fizermos estas contas, primeira linha vezes esta coluna, portanto, dá 2 vezes 5 sobre 12 dá 5 sobre 6. E a Adriana está aqui a dizer que... Pronto, a Adriana transformou a matriz ampliada numa matriz triangular, usando o método de eliminação de Gauss. Tudo bem, pode ser, não é? Mas aqui, portanto, isto ficaria 5 sobre 6 mais 2/3 menos 1 meio. E agora eu já nem tenho espaço para aqui para baixo. Pronto. Depois a outra seria a segunda linha vezes esta coluna, portanto seria, o primeiro dava 0, portanto isto aqui é um 3 vezes 2/3, a segunda posição é 2, menos 1, e a outra realmente varia o 1, não é? Pronto, e ali agora isto dá, portanto isto já está lá, não é? Portanto este é 1, este é 1, e o outro, se multiplicarmos aqui por 2 e aqui por 3, 2, 2, 4, 4 e 5, 9, 9 menos 3 dá 6, 6 sobre 6 dá 1. Portanto, é verdade. Tá bom? Portanto, usar a definição. Claro que, usando a definição, se substituirmos o 0, 0, 0, não dá logo, não é? Porque substituirmos o x por tudo com zeros, isto vai dar tudo zeros. Tá bom? Tá? Vamos avançar para a 2. Portanto, esta é a ideia, a primeira ideia, não é? Do sistema, de resolver um sistema. Pronto, vamos avançar para o 2. O seguinte sistema é impossível, é verdadeiro ou falso? Qual foi a opção que chegaram?
A, que é verdadeiro. Pronto, obrigada. Então vamos lá ver se realmente é. Tá bom, Juliana, André, tudo. Portanto, vamos então resolver. Pronto, e resolveram como? Resolveram um sistema meta-eliminação de Gauss, certo? Certo. Pronto, então vamos lá. Ok, então, primeira linha, portanto, uma olhadela rápida, está tudo arrumadinho. Então, a primeira linha é 1, 1, 0, que era como se tivesse 0Z, e depois 2. Depois, menos 1, 4, 2, 1. E depois, 0, 5, 2 e 5. Tá bom? Então, agora vamos transformar numa matriz triangular com zeros abaixo da diagonal. Ok? Portanto, vamos começar por reduzir a zero este menos 1. Para isso, basta somar a linha 1 com a linha 2. Certo? Portanto, a primeira linha mantém-se. 1, 1, 0, 2. Portanto, aqui dá 0, dá 5, dá 2 e 3. Estou a somar só a primeira linha com a segunda. E esta já tem um 0, portanto, a terceira linha é só fazer a cópia. E agora, para introduzir zeros abaixo da posição 2, 2, temos que fazer o quê? Multiplicar a segunda linha por menos 1, certo? Obrigada. Tá bom? Multiplicar a segunda linha por menos 1. Portanto, a primeira linha mantém-se. Professora, desculpa. Sim. Porquê que eu não subtraio já a linha 3? Na linha 3, substituo a linha 3 por linha 3 menos linha 2. Já me vai dar impossível. Agora? Sim. É isso que eu vou fazer. É isso. É isso. É isso. Porque E multiplicar por menos 1. multiplicar por menos 1 é como se fosse a linha 3 subtrair a linha 2. Não é? O que eu estou a dizer é que a linha 3 vai ser substituída pela linha 3 somada pela linha 2 multiplicada por menos 1 e fazer isto. Ok, já percebi. Subtrair a 3, subtrair a 2. Está bem? Ok. Eu não posso dizer que diretamente que logo a linha 3 igual a 3 menos 2? É isso, é. Só que como a operação é posso multiplicar por um número e somar, não é? Da mesma maneira que na primeira passagem, para anular este 1, também foi multiplicar a de cima por 1. Mas é isso, tá? Subtrair. Portanto, a segunda linha fica na mesma, 0, 5, 2 e 3. E agora, subtraindo, então, fica 0, 0, 0. E agora aqui fica 2. Ok? E cá está. Portanto, há bocado, quando... queria mudar de cor, agora não estou a conseguir. Há bocado, quando observamos isto, agora se formos tirar aqui a última equação, é 0 igual a 2. Mas este 0 é bom que se veja o que é, não é? Portanto, este 0 é 0x mais 0y mais 0z igual a 2. E por isso é que é impossível, não conseguimos encontrar valores
para x, y e z que torna esta igualdade verdadeira e por isso é que é impossível. Portanto, o sistema é impossível verdadeiro. Tá bom? Tá? Pronto. Então, podemos avançar para a terceira questão. E aqui, qual foi a alternativa que escolheram? A B. Tá bom? Toda a gente concorda que é a B dos que fizeram? Então, vamos ver. E qual foi a ideia, então? Como é que chegaram a essa conclusão? Vamos confirmar ou não? Como é que chegaram a essa conclusão? Que é a B. Usando o método de eliminação de Gauss, não é? Pronto. Então, vamos lá. Substituir, nós temos sempre que transformar em matrizes, sempre. Está bem? Eu não posso tirar o valor de x1 da primeira e substituir na segunda. Temos sempre que... Tá? Aqui, portanto, este sistema tem duas equações e 4 incógnitas, 4 variáveis. Portanto, se for possível, é indeterminado, certo? Tá bom? Pronto. Então, vamos lá ver se realmente é a B. Portanto, vamos lá escrever, então, a matriz. E a matriz vai ser... Portanto, a primeira linha é 1, menos 2. Está tudo direitinho. 3, 1. E o termo independente, menos 3. Depois temos aqui 2, menos 1, 3, menos 1 e 0. Ok? Portanto, vamos reduzir a 0 abaixo da posição 1. Portanto, vamos introduzir um 0 nesta posição, usando a primeira linha. E então, vamos multiplicar a primeira linha por menos 2. Obrigado. Bom, ótimo. Então, a primeira linha mantém-se. Isso é importante. A primeira linha mantém-se. A segunda é que vai ser alterada, é que vamos introduzir um 0. A primeira linha mantém-se e vamos multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar à segunda. Portanto, ficará 0, que é o que nós queremos. Menos 2 vezes menos 2 dá 4, com menos 1 dá 3. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, com 3 dá menos 3. Estamos a multiplicar a primeira linha por menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, com menos 1 dá menos 3. E menos 2 vezes menos 3 dá 6. 6 com 0 dá 6. Ok? E o que acontece é que este sistema é possível e indeterminado. Temos duas equações e 4 incógnitas. A última linha podemos simplificar. A última linha podemos dividir tudo por 3. E então o sistema pode ser escrito, a equação, já, pode ser escrita como a primeira linha mantém-se. Portanto, ali é menos 3. E agora podemos dividir toda a linha por 3. Portanto, fica 0, 1, 1, menos 1, menos 1 e 2. Então, se formos tirar agora as equações correspondentes a esta
a esta matriz, as equações são, eu vou escrever aqui em cima, vamos lá ver, se eu tenho aqui espaço, é a primeira, portanto, que é x1 menos 2x2 mais 3x3 mais x4 igual a menos 3. E a outra vai ficar aqui um bocadinho desarrumada, x2 menos x3 menos x4 igual a 2. Ok? O que quer dizer o quê? Que o x2 depende do x3 e depende do x4. Não é? Ou estas três variáveis estão todas interrelacionadas. Esta última equação, nós podemos escrever da seguinte forma. x2 passando x2 igual a 2 mais x4 mais x3, passando as variáveis x3 e x4 para o outro membro da equação. O que quer dizer o quê? Que se escolhermos para x3 e x4 um valor, por exemplo, se o x4 for um número chamado t, e se o x3 for um número chamado s, o x2 é 2 mais t menos s, que é o que está aqui. Ok? Portanto, a solução é realmente esta. O x3 é s, o x4 é t e o x2 é isto. E então depois é ir à primeira equação e o x1 é o quê? Portanto, passa para lá, para o menos 3, substituímos aqui o x2 por esta expressão que obtivemos agora e simplificamos e obtemos isto. Que o x1 também vai depender do x3 e do x4. Ou do x4 e do x3. Tá bom? E por isso é que o sistema é indeterminado. Porque tem infinitas soluções. Porque o x3, nós até dizemos assim, o x3 e o x4 neste caso são livres. Tá bom? E já desconfiávamos um bocadinho disso. Porque tínhamos só 2 equações e 4 incógnitas. Se fosse possível, era indeterminado. Tá bem? Tá? Podemos avançar? Fica assim mesmo um bocadinho feioso. Eu não percebi. Diga. Diga. Mas só damos por dar? O quê? Ou damos... O valor das x3 e x4? Sim. Damos porque assim, aqui nesta equação, quando nós chegamos ao sistema final, não é? Que está aqui. Este é o sistema que sai da última matriz. Da matriz quando já está triangular, certo? Certo. Sai aquele sistema. Então, nós temos que encontrar quanto é que é o x... Escrever um vetor solução. Então, uma forma é escrever uma das variáveis à custa das outras duas, nesta equação. Eu podia ter escrito o x3 à custa do x4 e do x2. Não é? Isso tanto faz. Mas o que é certo é que não conseguimos chegar a uma só solução. x2 igual a tanto, x1 igual a tanto, x3 igual a tanto. Porque o x2 depende do x3 e do x4. Certo. Não é? Portanto, uma das formas é escrever que o x2 é o número 2, mais quanto for o x4, mais quanto for o x3. E estas são o que nós queiramos. São os valores que queiramos de maneira que isto fique verdade. Mas, professor, de onde é que vem aquele 1 mais t menos s? Aquilo vem da primeira. Portanto, na primeira equação temos que o x é ali. Portanto, aqui desta primeira equação da matriz é x1 menos 2x2 mais 3x3 mais x4 igual a menos 3. Agora já encontramos o x2. Portanto, eu vou escrever aqui em baixo o x1
fica igual ao menos 3, que está do lado de lá, ok? Mais 2 vezes o x2, estou a passar tudo para o segundo membro, menos o 3x3, menos o x4, ok? Na primeira equação, só deixei o x1 de um lado. Então, o x1 fica igual a menos 3, e agora, mais 2 vezes, eu já sei quanto é que é o x2. O x2 é 2 mais x4 mais x3. Fecho o parêntese, menos 3x3 menos x4. Ok? E agora vamos aqui simplificar as contas. E agora o que é que temos? Temos aqui o menos 3 e temos aqui 2 vezes 2, 4. Ok? Portanto, fica 1. Tá bom? E depois temos aqui 2 que multiplica por x4, fica 2x4. E aqui temos menos x4. Portanto, isto vai ficar mais x4. Tá bom? E depois fica este 2 a multiplicar por o x3, fica 2x3, menos x3, menos 3x3, fica menos x3. Tá bom? Então, quando o x3 for S e o x4 for T, o x1, que é o que está aqui, foi aqui que eu comecei, o x1 é igual a 1 mais t menos s, que é o que está ali. Ok? Nesta salgalhada toda? Certo. Já percebi, professor. Ah, tá? Portanto, aqui é substituir depois. Tá bem? Se encontrarmos os x2, substituímos em cima. Tá bom? Se não, posso escrever numa folha em branco, desde o princípio. Já se percebe. Pronto, vamos passar para o exercício 4. Pronto, então qual foi a linha aqui que escolheram? A C? A C. Então vamos lá averiguar se realmente é C. Pronto, e isto aqui diz, considera o sistema, a matriz ampliada do sistema é equivalente a uma destas e a solução é esta. Portanto, temos que usar o método de eliminação de Gauss para resolver o sistema e tentar ver se a matriz é equivalente. Portanto, eu vou escrever aqui a matriz. Então, a matriz fica 1 menos 3, 1, 2, depois já faço o risquinho, 2, menos 4, 3 e 7, menos 3, 1, 2 e 9. Ok? Portanto, esta matriz, uma setinha, é equivalente a outra, e agora então, aquelas matrizes que são dadas são matrizes triangulares, portanto, vamos ter que reduzir a zero os elementos abaixo da diagonal. Portanto, vamos começar primeiro por introduzir zeros na primeira coluna. E então, a primeira linha mantém-se. 1, menos 3, 1 e 2. E agora vamos multiplicar a primeira linha por... Qual é o valor? Quanto é que eu tenho que multiplicar a primeira linha? Menos 2, obrigado. Portanto, eu queria escrever aqui, portanto, por menos 2, que é para quando somar com a segunda, dar 0.
Então, este vai ficar 0. Estamos a multiplicar a primeira por menos 2. Menos 2 vezes menos 3 dá 6. 6 com menos 4 dá 2. Estamos a multiplicar por menos 2, portanto, com 3 vai dar 1. Estamos a multiplicar por menos 2, portanto, dá 4, dá 3. E agora vamos ter que multiplicar a primeira linha. Por que valor para anular isto é 1 menos 3? A primeira linha vai ter que ser multiplicada por 3. Obrigado. E então, se multiplicarmos a primeira linha por 3 com menos 3 dá 0. Multiplicarmos por 3 dá menos 9 com 1 dá menos 8. Multiplicar por 3 dá 3 mais 2 dá 5. E multiplicar a primeira por 3 dá 6, portanto fica 15. Ok? Continuamos. Portanto, agora vamos ter que anular os elementos abaixo da posição 2, 2, para a segunda linha. Portanto, é reduzir a 0 este 8. E para isso vamos ter que usar a segunda linha. Não vamos usar a primeira, porque senão estragávamos ali aquele primeiro 0 que acabámos de introduzir. Portanto, vamos ter que multiplicar a segunda linha por quanto? Por 4, obrigada. Então, se multiplicarmos a primeira linha e a segunda, mantém-se. Multiplicamos por 4, portanto, esta mantém-se, a segunda. Portanto, fica 0. Estamos a multiplicar por 4. 4 vezes 1, 4, com 5, 9. 4 vezes 3, 12, com 15, 27. Muito bem. Portanto, qualquer uma das duas matrizes dadas é solução. Agora temos que ver se esta é a solução. Não é? Pronto. Então, vamos continuar e vamos determinar a solução. Reparem, a solução, o que é que sai aqui o sistema? O sistema sai x menos 3y mais z igual a 2, 2y mais z igual a 3, e até podemos dividir já por 9, não é? 9z igual a 27. E, portanto, a solução é x igual a 3. Olha, é logo aqui este. Vamos ver que realmente os outros verificam. Portanto, se o x for 3, não lhe deu bem assim? E qual o que é que não deu bem? A matriz. Esta matriz é que não deu esta. A matriz, mas aqui tinha que dar, não é? O que é que não deu? Porque a matriz, para ser equivalente, tinha que ser uma destas duas. Portanto, tem que ser esta, não é? Portanto, agora aqui, já agora vou acabar aqui. Portanto, se o x... Isto não é x, isto é z. Enganei. Se o z for 3, o y vem 0. Reparem, substituímos ali, portanto, está 0. Professora, peço desculpa. Estava aqui a fazer ao mesmo tempo e perdi aí o passo. Então, nós vamos eliminar aquele menos 8 para 0. Certo. A professora meteu aí, pronto, menos 8, 5 e 15. Foi como deu a mim. No passo a seguir, eu multipliquei o L3 para o L2. Não, somei a L3, somei o L2 vezes menos 3. E, como é que fez? Anular o 8. Vezes menos 4. Mas não pode ser menos 4, porque senão fica 2 menos 8 menos 8. Tem que ser por 4. Porque está menos 8. Portanto, temos que multiplicar por 4, que é para ficar positivo. Ok. Se calhar foi aí o meu erro, então. Se calhar foi aí, está bem? Porque este está menos 8. Ok, obrigado. Ok? Pronto. Deixa-me cá ver então aqui a Adriana. Também tem aqui uma dúvida.
A segunda equação, y mais 1 meio de z igual a 3 meios. Portanto, pronto, tudo bem, pode ser, Adriana. Portanto, o que aconteceu foi que, portanto, com certeza que lhe deu aqui esta equação, eu vou sublinhar com uma corzita, por exemplo, verde. Portanto, esta equação e esta equação, e podemos dividir uma equação toda por um número, e pode ser por 2. E, portanto, fica y mais 1 meio de z igual a 3 meios. Tá bom? Pronto. Tá? Portanto, está certo. Que no fundo foi o que nós fizemos aqui. De onde é que vem o z igual a 3? Dividimos ambos os membros da equação por 9. Quando nós dizemos passamos para o outro lado a dividir, o que estamos a fazer é multiplicar ambos os membros da equação por um número não nulo. Neste caso é um nono. Tá bom? Muito bem. Portanto, a afirmação era a C. Tá? Pronto. Eu agora propunha que nós fizéssemos alguns exercícios da folha 2 e propunha que começássemos pelo 10, está bem? Eu, em vez de projetar aqui a folha, vocês podem abrir aí ao lado. Eu vou projetar um quadro em branco, porque acho que fica um bocadinho mais simples, está bom? Posso sair daqui? Portanto, podem ver aí o exercício 10. Eu até posso mostrar e depois volto aqui ao quadro branco que eu tenho aqui portanto, o ficheiro. Já. Portanto, o 10 diz assim. Considere um sistema de equações lineares cuja matriz ampliada é a matriz tal. Para que valores de A e de B, portanto, temos aqui, para que valores de A e de B, o sistema... e depois tem na outra folha. Linear tem uma infinidade de soluções, tem solução única ou é impossível. Portanto, no fundo, isto até se podia dizer assim de uma só maneira, que era assim, para que valores de A e de B, discuta o sistema conforme os valores de A e de B. Tá? Discutir é isso, é dizer se o sistema, portanto, para um sistema, ele pode ser possível ou impossível. E se for possível, ele pode ser determinado, se tiver só uma solução, e se tiver muitas soluções, pode ser indeterminado. Portanto, discutir um sistema é dizer isto, é conforme os valores de A e de B, nós classificarmos de impossível ou determinado ou indeterminado. Tá bom? Portanto, o que nós temos que fazer é pegar nesta matriz ampliada e transformar numa matriz triangular superior e depois, conforme os valores de A e de B, analisar a situação. Então, pronto. Então, vou passar para uma folha em branco, o quadro branco. E vamos fazer este exercício. Então, eu vou escrever aqui a matriz. E a matriz é esta. 1, 3. Bem, depois já se vê melhor sete. Esperemos. 2. É sempre porque está ali aqui uma coisita. Pronto. Depois. 1, 2, 4, 3, 1, 3, A e B. Pronto, então vamos lá usar o método de eliminação de Gauss para transformar
a matriz triangular superior. Portanto, vamos primeiro concentrar na primeira coluna. Estamos com sorte que o primeiro elemento é já da primeira linha 1, 1, e, portanto, não há que mudar linhas nenhumas. Portanto, 1, 1, 3 e 2, a primeira linha. Então, agora, para reduzir a zero este 1, basta, portanto, se quiserem, portanto, a linha 3, a linha 2, vai passar a ser a linha 2 menos a linha 1, ok? E o mesmo para a linha 3. Porque é tudo uns. Vão fazendo no vosso... Isto é o 1. Tá bom? Portanto, vou multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar dá 0, dá 1, dá 1 e 1. E para a outra última linha dá 0. Portanto, estou a subtrair, dá 2. E agora aqui temos que fazer com um bocadinho de cuidado. É A menos 3. E estamos a multiplicar a primeira linha por menos 2. Portanto, é B menos 2. Ok? Continuamos. E agora, então, vamos introduzir um 0 na posição abaixo da posição 2, 2. Portanto, a primeira linha e a segunda linha mantêm-se. Vão vendo se concordam. Então, vamos multiplicar. Portanto, aqui temos um 1 e aqui temos um 2. Portanto, a terceira linha vai-se obter à custa da terceira linha que já lá estava. E vamos ter que multiplicar a segunda linha por menos 2. Obrigada, Juliana. Tá bom? Então, se vou multiplicar a segunda linha por menos 2, aqui vai ficar um 0, que era o que estava. Aqui vai ficar um 0. E estamos a multiplicar por menos 2. Portanto, menos 2 vezes 1 dá menos 2. E agora, A menos 3 menos 2, sem problema nenhum, nós escrevemos A menos 5. Ok? Estamos a multiplicar a primeira linha por menos 2. Portanto, escrevemos... Portanto, este é o exercício... é o exercício 10, tá bom? Desculpem. Sim, é o exercício 10. Ai, 11, exercício 11, certo. Então, agora aqui escrevemos B menos, estamos a multiplicar por menos 2, menos 2, menos 2 dá menos 4. Tá bom? Tá. Pronto. Então, agora, depois de já termos a matriz com zeros abaixo da diagonal principal, vamos começar o que se chama discutir o sistema. Tá bom? E discutir é, conforme os valores de A e de B, nós dizemos se o sistema é possível ou impossível, se for possível, se é determinado ou indeterminado. Tá bom? Então, vamos imaginar o quê? Ou vamos imaginar, ou vamos supor, melhor dizendo, que na posição 3, 3 temos um 0. Isto é, que o A é igual a 5. Ok? Se o A for 5, o que é que pode acontecer? Aqui, o B menos 4, isto também pode ser 0. Se o A for 5 e o B for igual a 4, certo? O que é que nós temos? Nós temos, às vezes é simpático fazermos isto. A matriz fica 1, 1, 3, 2, 0, 1,
1, 1. E a terceira linha, certo. Muito bem. Porque é que o A é 5? Já vamos ver. Fica assim. O A é 5 porquê? Porque o 5 é quando A menos 5 é 0. E, portanto, isto pode ser 0. E temos que pensar devagarinho. Vamos pensar que o A é 5. E depois vamos pensar que ele é diferente de 5. Está bem? Isto é, vamos ver se isto for 0. O que é que pode acontecer? Pode acontecer o B menos 4 ser 0 ou não ser. Está bem? Portanto, se isto acontecer, o sistema é possível indeterminado. Bem, vou só escrever assim. Bem? Toda a gente concorda? Mas isto é se o A, primeiro caso, for igual a 5 e o B for igual a 4. Mas ainda pensando que o A é 5, o B pode não ser 4. O B pode ser diferente de 4. E neste caso, a matriz ficaria 1, 1, 3, 2, 0, 1, 1, 1. Muito bem. 0, 0, 0. E aqui, o B diferente de 4 ficaria eu vou pôr assim uma estrela qualquer, um número qualquer. Então, o que nós tínhamos na última equação era 0 igual a um número qualquer. O B não era 4, portanto, se o B fosse 5 era 1, se o B fosse menos 5 era menos 9, e neste caso, o sistema era impossível, porque a última equação era 0 igual a esse número. Portanto, o sistema era impossível. Bom? E agora, o que é que acontece ainda? O que é que nós ainda temos que pensar? Portanto, nós vimos se o elemento que está na posição 3,3 for 0, que é isto é, se o A for 5, e vimos todas as hipóteses. Mas agora temos que ainda pensar se o A for diferente de 5. E se o A for diferente de 5, a matriz fica como esta está aqui, este número não iguala a 0. Este número é qualquer coisa. Se o A for 6, fica 1. Se o A for 10, fica 5. Se o A for menos 1, fica menos 6. Certo? Portanto, eu até posso escrever, portanto, se quiserem ver um bocadito, portanto, isto fica 1, 3, 2. Portanto, fica 0, 1, 1, 1. E fica 0, 0. E aqui fica, eu vou pôr uma estrela. Um número qualquer que não é 0. Não é? Interessa-me pensar, analisar no valor de B. Isto é, não. Portanto, o B, sendo 4 ou não sendo 4, isto aqui ser 0 ou não traz, a conclusão é a mesma. Imaginem que onde está a estrelinha é 2. Se onde está a estrelinha é 2 e o B for 4, isto ficaria, eu poderia tirar 2Z igual a 0. E queria dizer que o Z era 0. Imaginem que o valor aqui, não é? Se o A for menos 1, ficaria menos 6Z igual, se o B fosse 4, ficaria 0 e o Z era 0. Portanto, mas se o B não for 4, isto é um número qualquer, não é? Portanto, neste caso o sistema é sempre o quê? Possível e determinado. O sistema é possível e determinado.
Bem, tem uma só solução. Tá bom? Conforme o valor que escolhemos para A, desde que não seja 5, independentemente para qualquer valor de B. Está bem? Qualquer. Ui. Qualquer B. Vou aqui um bocadinho por cima. Tá bom? Isto é que se chama discutir um sistema, tá bem? Conforme os valores, neste caso foram logo 2. Os valores de A e de B, nós analisamos todas as situações. Não há mais situações, tá bem? Porque ou este é 0, o que está na posição 3,3, ou não é 0. Tá bem? Alguma dúvida? Alguma questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Concordam com tudo? Professor, podia repetir outra vez? Pronto, está bom. Então, o que eu estava a dizer é o seguinte. O sistema que era dado depende de 2 parâmetros, de dois parâmetros A e B. E o que nós fizemos foi pegar na matriz inicial, que responde ao sistema, e transformarmos na mesma numa matriz triangular. E agora temos que analisar aqui as situações. E temos que analisar o quê? O que é que pode acontecer? Este A menos 5 pode ser 0. E se isto for 0, é este caso aqui. Temos um 0 aqui. O que é que pode acontecer? A última equação pode ser todas zeros, se o B também for 4. Se o A for 5, anula aqui. E se o B for 4, anula ali. E então nós temos uma última linha que é toda de zeros, que não traz problema. Porque esta linha é como se fosse 0x mais 0y mais 0z igual a 0. E isto não tem problema nenhum. Bem? 0x mais 0y mais 0z igual a 0. Não tem problema nenhum. O x e o y e o z são quaisquer, isto é possível, dá 0. O que acontece é que nós passamos a ter só 2 equações que vêm das 2 linhas de cima para 3 incógnitas. Por isso é que o sistema é possível e indeterminado. Ok? Agora, certo. Se o A for 5, mas o termo independente não for 0, isto é, se o B não for 4, se o A for 5 e o B não for 4, aqui, na posição dos termos independentes, temos um número qualquer. Qualquer número. Então, a última equação fica 0 igual a um número, que não é 0. A última equação ficaria 0x mais 0y mais 0z igual a um número qualquer. Vou pôr uma estrela, tá bem? Em que este número não é 0. E não há nenhuma hipótese para x, y, z que multiplicados por 0 dê um número que não é 0. Portanto, este sistema é impossível. Porque nós obrigamos a que o B não fosse 4, que era para isto, não dar 0. Está bem? Portanto, o sistema é impossível. Quando há tudo zeros e depois ali qualquer coisa. A última situação é pensarmos que o A menos 5 não é 0. Portanto, o A não é 5. Portanto, isto aqui não se anula. Se isto não se anula, temos aqui um número qualquer. Mas o B pode ser 0 ou não. O B pode ser 4 ou não. Portanto, isto pode ser 0 ou não, tanto faz. O que acontece é que fica, a última equação fica esse número igual. Se for 0, também não tem problema. Estava a dizer, se o A for menos 1, fica menos 1, fica menos 6. E a última equação é menos 6z, eventualmente igual a 0. Não tem problema nenhum, o z é 0. O z é muito concreto. Não é?
Independentemente do B ser 0 ou não, o B é muito concreto. Portanto, o sistema é possível e determinado. É sempre possível. Tá bom? Sim, professor, já percebi. Portanto, isto é o que se chama discutir o sistema. Tá? Fazemos outro parecido. Por exemplo, o 10. Parece-vos bem fazermos o 10? Sim? Eu tinha pensado no 10, depois o 13, vamos vendo o 12 e o 14. Depois, se calhar, fazemos o 12. Mas, se calhar, pronto. Vamos fazer primeiro o 10 e depois o 12, ok? Posso apagar isto tudo? O 10 é na mesma dada uma matriz, que a matriz é esta. Ups. Eu vou escrever aqui, é melhor escrever, por exemplo, azul. E é dada esta matriz, e o que diz é, para que valores de A o sistema tem uma única solução. Portanto, não é discutir em qualquer para todos os valores, podemos fazer isso, mas a pergunta é, para que valores de A o sistema tem uma solução. E a matriz é esta, também de ordem, a matriz ampliada é de ordem 3/4, 1. Portanto, isto aqui é tudo, é 1 e ali é um 2. Portanto, depois é menos 1, 4, 3 e 2. E aqui é 2, menos 2, o Azito, que nós queremos olhar para ele com muita atenção, e 3. Pronto. Então, esses já estão agora paridos. Portanto, transformar em zeros os elementos abaixo da diagonal principal, em particular, começar com a primeira coluna. E para introduzir zeros, tirei ali o 1, para introduzir zeros na primeira coluna, usamos a primeira linha. Portanto, a primeira linha é 1, 2, 1, 1. Portanto, para introduzir um zero na posição 2, 1, é só somar, não é? Portanto, isto dá 0, 6, 4 e 3. Eu já vou escrever a legenda. E depois, para introduzir um 0 na posição 1, 3, é multiplicar a primeira por menos 2, certo? Portanto, dá 0. Multiplicar por menos 2 dá menos 4, dá menos 6. Multiplicar por menos 2 dá A menos 2. E multiplicar por menos 2 dá 1. Tá bom? Eu vou escrever aqui, então, a legenda. Portanto, a L2... Vamos escrever com este. Portanto, a L2 passou a ser a L2 mais a L1 e a L3. Portanto, foi a L3 subtraída da L1 multiplicada por 2. Ok? Tá bom? Isto aqui é A menos 2. Portanto, continuando,
A matriz ainda não está triangular, portanto temos que anular este 6. A segunda linha até está muito simpática, é só somar. Portanto, a primeira linha mantém-se. 1, 2, 1, 1. A segunda linha mantém-se. 0, 6, 4 e 3. E agora somar dá 0, dá 0. A menos 2 mais 4 fica A mais 2. Ok? E agora aqui, isto aqui é um 4. Isto aqui é um 4. Portanto, 4 mais 1 dá 5. Agora, portanto, aqui agora dá 8, não é? Estamos a somar, não, 4 e 3, 7. Menos 2. Ai, desculpem lá. Portanto, multipliquei a primeira por menos 2 com 3. Isto aqui era um 1. Isto aqui era um 1. Obrigada, Andreia. 1. E agora, portanto, aqui vai ficar um 4. Tá bom? Portanto, isto aqui é o número 1. Tá bom? Pronto. Agora a pergunta é: para que valores de A o sistema tem solução única? O que é que o A tem que ser, ou o que é que o A não pode ser, para que o sistema tenha solução única, seja possível e determinado? O A aparece aqui, é A mais 2. Isto é sempre a mesma coisa, é assim, se isto for 0, o que é que acontece? Isto pode ser 0 ou não pode? Para a minha pergunta, para responder. Se o A for o quê? O A tem que ser diferente, será, André? É de 2, isto é A mais 2. Muito bem. Portanto, há aqui umas questõezitas entre o 2 e o menos 2, mas eu penso que o que querem dizer é realmente o menos 2. Portanto, eu vou escrever o A, certo, Adriana? O A mais 2 tem que ser diferente de 0. Portanto, o que quer dizer que o A tem que ser diferente de menos 2. Não se pode anular, porque senão ficava 0 igual a 4. Certo? E nestas condições, portanto, o sistema é possível e determinado. Bom? Eu pergunto uma coisa: o sistema pode ser indeterminado? O sistema pode ser indeterminado? Não. O sistema nunca pode ser indeterminado, porque tem aqui um 4, não é? Para ser indeterminado eu tinha que deixar de ter, aqui continuo sempre com 3 equações, não é? Com 3 linhas. Agora, se o A for igual a menos 2, a matriz fica 1, 2, 1, 1, 0, 6, 4, 3. Se o A for menos 2, 0, 0, 0, 4. E neste caso, a última equação é 0x mais 0y mais 0z igual a 4. E neste caso, o sistema é impossível. Está bem? Portanto, não há nenhum valor para o parâmetro que o torne indeterminado. Pode ser possível ou impossível. Tá bom? Na terceira matriz, portanto, o que fizemos foi só, portanto, eu penso que me está a dizer
Eu já vou aí, João Filipe. Portanto, daqui, eu posso escrever aqui. Portanto, a legenda, se quisermos daqui, é só, portanto, a L3. Ui. Portanto, eu já vou aí responder ao João. Só por aqui, portanto, a legenda. Aqui é a L3. Foi substituída pela L2 mais a L3. Porque nós tínhamos 6 e menos 6 foi só somar. Tá bom? Pronto. Ó, professora, uma dúvida. Posso tirar? Sim, sim, sim. Eu não estou a perceber, quando nos pedem que só tem uma única solução, Sim. se o A for diferente de menos 2, imagina, ele vai haver mais do que uma solução, certo? Se o A for diferente de menos 2, mas é uma só. Ah, eu já sei qual é a questão. Imagino que o A é 4. Certo. É? Ou for 0, não é? Não é menos 2, é 0. Mas só tem uma solução. Porque o que acontece é que, conforme o valor de A, há uma solução. Para um valor de A, há uma solução. Não ok. é? Está bem? Então, neste sentido, é que não seja. Indeterminado é a relação entre as variáveis. Portanto, por exemplo, a segunda componente é o dobro da terceira. Mas nesse sentido é que não seja impossível. Porque imagina, se fosse menos 2, ela era impossível. Era impossível, pois. Portanto, ok. neste caso, nós só temos duas, para discutir este sistema, neste caso, só temos duas coisas que podem acontecer. Ou o sistema é possível e determinado, ou o sistema é impossível. Certo. Portanto, ele é determinado porque, conforme o valor de A, tem uma solução. Se o A for 1, vem uma solução. Se o A for, por exemplo, se o A for 10, o Z também tem uma solução, porque isto aqui fica 12, 4 a dividir por 12, dá o Z é 3. Depois o Z, ou o X3, e depois o X2 vem consoante e o X1 também. Tá? Mas é importante essa afirmação que fez. Portanto, para um valor de A, há uma solução, que não é a mesma coisa das componentes dependerem umas das outras. Tá bem? Certo? Eu tinha aqui outra questão do o João Filipe. Portanto, para que valores de A o sistema tem uma única solução? O sistema tem uma única solução se o A for diferente de menos 2. Não é? Para todos os valores de A que não anulem isto aqui, A mais 2, para todos os valores de A diferentes de menos 2, tem uma solução. Tá? Portanto, se o A for igual a 0, nós até podemos imaginar isso. Portanto, se o A for igual a 0, imaginem que o A é igual a 0. Então, aqui a última linha ficava 2 igual a 4. Então, o valor de Z era, vamos fazer que é x, y, 2Z igual a 4, o que vinha que o Z era igual a 2. A segunda equação é 6y mais 4z igual a 3. Estou a tirar da matriz. Portanto, se o z for 2, vou fazer isto um bocadinho rápido. Se o z for 2, fica 4 vezes 2, 8. 8 passa para o lado de lá, 3 menos 8 dá menos 5. Portanto, o y é menos 5 sobre 6. Ok? E o x, da primeira equação vem x mais 2y mais z igual a 1, e, portanto, vem que o x é igual a 1. Eu vou fazer aqui ao lado e vou-vos dizer, e depois vocês veem se concordam. Portanto, o x vai ser igual a 1 menos 2 menos 2y, portanto, é menos 1
menos 1, menos 2 vezes 5 sextos, menos 1, menos 5 terços, que dá menos 8 terços. Se não me enganei, o x fica igual a menos 8 terços. Portanto, se o A for 0, a solução é menos 8 terços, 5 sextos e 2. E por isso é que ele é possível e determinado. Descobre-se o Z assim e substitui-se nas outras anteriores. Foi isso que estava a fazer aqui nesta, nesta e nesta. E acho que não me enganei nas contas. E por isso é que ele é possível e determinado. Porque é para este valor que não é o menos 2. Se fosse para o A igual a 1, era o outro. Descobria-se o Z e por aqui fora. Tá bom? Vamos fazer o 12? Tá? Ora bem, então vamos fazer o conjunto de solução é o valor de x, y, z. Sim. Portanto, quando A é igual a 0, o conjunto de solução é formado por isto. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui o enunciado do 12. Tá bom? Ora bem, e diz assim. Portanto, tem aqui uma matriz, tem aqui uma matriz que diz que é a matriz de um sistema. Vocês olham para aqui, o que é que vocês têm que vos saltar à vista? Tem aqui um betazito, depois a coluna dos termos independentes é tudo zeros, e a matriz os coeficientes é 3 por 3, portanto, as incógnitas também são 3 colunas, portanto, 3 equações, 3 incógnitas. Pronto, e aqui diz assim, o sistema pode ser impossível? Esta pergunta podemos responder já, sem fazer contas nenhumas. Este sistema tem um nome especial. Eu vou-vos só dizer, e o nome especial deriva do facto dos termos independentes serem todos iguais a zeros. Homogéneo. Sim. Obrigada, Juliana. É homogéneo, tá bom? Portanto, é x mais 2y mais z igual a 0, 2x mais 5y mais 3z igual a 0, menos 1, menos x mais y mais bz igual a 0. E o que é que vamos responder na linha A? Pode ser impossível. Um sistema homogéneo pode ser impossível. Pensem um bocadinho assim num pequenininho. Um sistema pequenino. 2x. Se o beta for diferente de 0. Se o beta for diferente de 0. Eu posso lhe dizer, Carolina, que não depende do valor de beta. Aqui o importante é olhar para os termos independentes. Para 0. Eu vou pôr aqui só este sistema assim pequenino. É um sistema homogéneo também. Portanto, os termos independentes são sempre iguais a 0. Uma solução. A ideia aqui não é resolver, portanto, é olhar para um sistema. Se ele é homogéneo, eu posso já dizer se ele pode ser possível ou não. Reparem, olhem aqui para este sistema que eu pus aqui neste cantinho. 2x mais y igual a 0, x mais 3y igual a 0. Portanto, os termos independentes são 0. Quem é que me consegue dizer uma solução do sistema? Isto é, um valor para x e um valor para y que tornem as duas equações verdadeiras. 0, 0. Não é? Se o x for 0 e se o y for 0, as equações são verdadeiras. Portanto, a solução 0, 0
neste sistema é uma solução. Não sei se tem mais. Mas um sistema homogéneo é então sempre possível. Está bem? Portanto, um sistema homogéneo... Portanto, a pergunta é, o sistema pode ser impossível? Não. E se quisermos, podemos dizer mais. Porque existe, pelo menos, a solução, e neste caso, como tem 3 colunas, a matriz, a solução 0, 0, 0. Ok? Tá bom? Portanto, reparem, a primeira equação era 0x mais 2y mais 3z igual a 0. Então, substituir o x, y e z por 0 dá. Mesmo na última, menos x mais y mais beta z, independentemente do beta, se o z for 0, fica verdadeiro. Está bem? Portanto, não esquecer um sistema homogéneo é um sistema que tem os termos independentes iguais a 0. É sempre possível. Pronto? Pronto. Portanto, e conseguem ver porquê, não é? Pronto. Então, agora vamos passar para a linha B. Diz assim, para que valores de beta o sistema tem uma infinidade de soluções. Ter uma infinidade de soluções é o mesmo que perguntar para que valores de beta o sistema é indeterminado. Está bem? Possível, indeterminado. Vamos usar o método de eliminação de Gauss e depois analisar a matriz triangular. Ok? Então vou buscar a folha em branco, pode ser? Posso sair daqui? E na folha em branco vou escrever então esta matriz. Então, estamos no exercício 12, tá bom? Portanto, a matriz é 1, 2, 1, 0, 2, 5, 3, 0, menos 1, 1, beta e 0. Pronto. Transformar a matriz numa matriz triangular, reduzir a 0 os elementos abaixo da diagonal principal, a começar pela primeira coluna. Portanto, aqui, para anular o 2, aquele número ali é um 2 da segunda linha, portanto, a segunda linha vai se modificar e vai ser a segunda linha e vamos ter que fazer o quê? Para anular aquele 2, multiplicar a primeira linha por menos 2. Obrigado. Eu vou já escrever. Depois, para a L3, é só somar a L3 com a L1. Portanto, estamos a multiplicar a primeira linha por menos 2, portanto dá 0. Este número aqui é um 2, portanto estamos a multiplicar por menos 2, dá menos 4 com 5 dá 1.
Estamos a multiplicar por menos 2, portanto dá menos 2 com 3 dá 1 e aqui dá 0. E agora a somar, dá, a primeira com a terceira dá 0, 3, somar beta mais 1 e 0. E agora vamos continuar, porque ainda não acabamos o processo de eliminação de Gauss, porque ainda não temos zeros abaixo da diagonal principal, ainda falta aqui anular este 3. Convém que seja com a segunda linha, que é para não estragarmos este aqui. Então, a terceira linha vai ser somada com, portanto, alterada é ela própria, com a segunda multiplicada por, ai que me enganei, por 3. Ia fazer um 2 que era da segunda linha. Bem, acho que se vê mais ou menos esta escola primária aqui. Portanto, estamos a multiplicar a segunda por menos 3, dá 0, dá 0. Estamos a multiplicar a segunda por menos 3, portanto fica beta mais 1 menos 3, fica beta menos 2. E aqui fica 0, por menos 3 vezes 0 dá 0, e com 0 dá 0. Pronto. E, portanto, já temos zeros abaixo da diagonal principal. Tá bom? A pergunta era para que valores de beta é que o sistema é indeterminado. E então, para beta igual a 2, muito bem. Não é? Porque, desculpem, se o beta for 2, se o beta for igual a 2, a última linha fica com tudo zeros. E, portanto, as equações que saem é x mais 2y mais z igual a 0 e y mais z igual a 0. E, portanto, temos duas equações e três incógnitas. E, neste caso, o sistema é indeterminado. Tem mais do que uma solução. Tá bom? Então, até podemos determinar a solução. Portanto, daqui o que é que vem? Que o y é igual a menos z. E se o y for igual a menos z, se nós substituirmos ali, fica menos 2z mais z, fica menos z. Portanto, o x fica igual a z, certo? E, portanto, a solução do nosso sistema indeterminado, se eu puser na forma de uma matriz coluna, o z é um número que eu defino, que é, por exemplo, um alfa. O x tem que ser igual ao z, tem que ser igual a alfa. E o y tem que ser simétrico, portanto, menos alfa. E o alfa pertence a R. E esta é a solução. Está bem? E, portanto, quando o beta é igual a 2, o sistema é indeterminado. Tá bom? E a solução é esta. São estas soluções todas. É este conjunto de soluções. Então, portanto, um sistema... Tá? Se o beta for 2, o sistema é indeterminado. Se o beta não for 2, o que é que acontece? Se
Se o beta for diferente de 2, não é determinado. Se o beta for diferente de 2, é determinado. E qual é a solução? Certo, Adriana? Nós dissemos na linha A que ele nunca era impossível. Se o beta for diferente de 2, imaginem que é 4. Ou imaginem que é 10. Aqui fica um 8. Não é? Portanto, a solução neste caso é o termo que já escrevemos, 0, 0, 0. Está bem? E o sistema é possível. Eu vou só escrever determinado. Está bem? Olhem bem para a matriz e imaginem a equação que sai. Portanto, aqui, se for aqui não for 0, imaginem, é 4. Então fica 4z igual a 0. O z tem que ser 0. O z igual a 0 é a solução. Depois vem também o y por arrasto 0 e o x também por arrasto 0. Está bem? Determinado. Isto está mal escrito. Bom? Portanto, a pergunta era, para que valores de beta o sistema tem uma infinidade de soluções? O sistema tem uma infinidade de soluções se o beta for igual a 2. E as soluções são estas. Deste tipo. Tá bom? Eu só vou chamar a atenção de uma coisita que é o seguinte. Olhem aqui para a coluna dos termos independentes. Era 0 no princípio, quando começámos o método de eliminação. Continuou 0 e continuou 0. Portanto, num sistema homogéneo em que a coluna dos termos independentes é 0, 0, 0, nunca se altera, porque nós estamos a multiplicar por um número e a somar, nunca se altera. Às vezes resolve-se o sistema homogéneo e nem sequer se coloca esta matriz, esta coluna. Pronto, mas sabemos de antemão que é um sistema homogéneo. Portanto, o que não está lá, trabalhamos só com a matriz dos coeficientes, com a matriz A, e não com a matriz ampliada. Tá bom? Pronto, eu acho que hoje ficamos por aqui. E então, vocês podem fazer os exercícios até ao 17. Eu penso que vocês viram o aviso. Portanto, na próxima terça-feira presencial, na última meia hora, portanto, deve ser 1/4 para as 10. 1/4 para as 10, sim, que é para acabarmos às 10:15. Fazemos um mini teste. Um mini teste, portanto, umas perguntinhas de matrizes e uma perguntinha aqui de sistemas. Na primeira parte